Fala, investidores, tudo tranquilo com vocês? Seguinte, o Copom acabou de anunciar que teve mais um aumento na taxa de juros, na taxa Selic, que é o que a gente usa como parâmetro para todos os investimentos, desde renda fixa e também para empréstimos, para crédito, para tudo, né? A taxa Selic, ela é a taxa meio que comanda para onde o Brasil está andando. E ela também é usada principalmente para poder manter a inflação controlada. A gente olha nos últimos períodos que a inflação continua aumentando e não tem como o Banco Central não acabar aumentando a taxa Selic, que é para desacelerar a economia, para ver se controla a inflação. E a inflação, como a gente conhece, acaba sendo o aumento dos preços, né? Você vai ali colocar seu combustível, você vê o preço da gasolina um pouco mais alto. Você vai comprar um arroz, um feijão, uns bens de consumo normais, você também vê o preço das coisas mais alto. Então a gente acaba entendendo isso como inflação, que é o aumento do preço das coisas. Só que aí as coisas não podem começar a aumentar invariavelmente, né? Simplesmente aleatoriamente. Só que aí é o que está acontecendo. E para controlar essa inflação, a gente precisa aumentar a taxa de juros, que a gente vai acabar vendo em alguns exemplos aqui porque que isso faz desacelerar a economia. E claro, né, isso vem depois de várias decisões do governo, o governo acaba gastando muito mais dinheiro do que tem, do que produz, e aí é o que acaba desequilibrando o mercado como um todo, e aí a gente tem esse cenário de taxa de juros mais alta. Para a gente, que somos investidores, isso é, digamos, entre aspas, até um pouco maravilhoso, porque a gente tem o nosso dinheirinho guardado de forma segura e líquida, né, principalmente em ativos do Tesouro Direto, né, o ativo ali no Tesouro Selic, e também alguns CDBs, LCI, LCA, até fundos de investimento com liquidez, a gente também vê eles rendendo um pouco mais. Isso também, de alguma forma, acaba pressionando o câmbio um pouco para baixo, porque o gringo ele olha aqui para o Brasil e ele pensa assim, cara, eu vou mandar um dinheirinho para lá porque o juros real está compensando. Então, quando o gringo manda o dinheiro para cá, o dólar acaba abaixando um pouco. Isso acaba também gerando uma oportunidade para a gente que quer investir lá fora, pegar um dólar um pouquinho mais barato para poder diversificar e não ficar com o dinheiro aqui só no Brasil. Porque de que adianta, né? A gente tem uma taxa de juros muito alta, por exemplo, a nossa taxa agora ela foi para 14,75% ao ano, só que aí não compensa, por exemplo, se a inflação está muito alta. Então você tem um número na sua tela dos seus investimentos aumentando, porém o poder de compra ele vai diminuindo, vai correndo. Né? E principalmente que a gente está falando aí da inflação, a inflação média está mais ou menos 5 e... Eu vou mostrar aqui para vocês que é mais fácil vocês entenderem. Ó, primeiro a gente tem aqui a notícia, que né, aqui acabou de sair, agora tem mais ou menos 8 segundos que eu atualizei, até atrasou um pouquinho, na hora que eu estou gravando o vídeo agora é 6h50, a notícia era para ter saído 6h30, acabou atrasando, mas o Copom aqui aumentou em mais meio ponto percentual, ela estava 14,25, foi para 14,75. Tanto que a gente consegue olhar aqui no site do Banco Central mesmo, vocês podem entrar aqui, ó, se quiserem ver pessoalmente, e aí aqui a gente tem, aqui ó, 14,75, tanto que o gráfico nem atualizou, o gráfico aqui ó, tá com 14,25. Deixa eu até atualizar a página aqui para ver se eles já atualizaram. Ó, ainda não atualizou, mas aqui já atualizou, 14,75. Essa aqui é a nossa taxa Selic agora, a partir de hoje, né? A partir de amanhã, então seus investimentos já vão estar rendendo aqui 14,75. E a nossa inflação atual está de 5,48. Então a gente está com a inflação muito alta, tanto que quando eu abro aqui, a gente consegue ver que ela está acima da meta. A inflação meta aqui seria mais ou menos uns 4 e poucos por cento aqui embaixo. E a gente já vê aqui, ó, em maio, ó, tá vendo? A inflação em 5 e pouco já estourando a meta. Só que a gente tem uma previsão que no decorrer do restante aí desse ano e ano que vem, ela pode voltar aí a baixar ou ficar um pouco mais controlada. Mas convenhamos, né? Ano que vem, ano de eleição, pensa comigo aqui. Você acha mesmo que ano que vem o governo vai controlar os gastos? Ele vai controlar a impressão de dinheiro? Eu creio que não. Que ano que vem a meta do governo é tentar cada vez mais se manter no próprio poder,
né? Então é bem provável que ano que vem a gente continue vendo a taxa Selic ainda mais alta ou talvez até aumentar mais. Espero que não, né? Porque aí a gente começa a sair um pouco dos trilhos, começa a entrar numa economia totalmente desequilibrada e eu não vivi, né, um cenário de hiperinflação, igual quando a gente estuda a economia, igual, por exemplo, eu tô com 31 anos, então eu nasci em 94, então nasci bem depois do Plano Real. Então eu não sei como é que era trocas de moeda, super hiperinflação, o aumento dos preços descontrolados das coisas. Não é impossível acontecer de novo. É um pouco improvável pela forma que a economia está desenhada, mas a gente precisa se defender de alguma forma, né? Então, a gente tem aqui a taxa Selic a 14,75. Isso basicamente significa o que para os seus investimentos, né? Tenta imaginar aqui se você tem 10 mil reais investido num Tesouro Selic ou num fundo de investimento de renda fixa ali que está rendendo a taxa Selic, né? Agora, ele vai render 14,75. Ops, esse aqui é o aporte. 14,75 ao ano. Vou colocar aqui ao ano. Vamos pensar em um ano. O que isso acontece com o seu investimento? 10 mil, ano que vem você vai ter ganhado aí R$ 1.580. No final você vai ver seus investimentos aqui com R$ 11.580. Claro, isso aqui não está sendo debitado o imposto de renda. Aí você imagina num cenário onde a pessoa tem, por exemplo, R$ 1 milhão. Se ela colocar em alguma aplicação que vai render pelo menos 14,75, que é muito fácil a gente achar um CDB agora, ou até CDB pagando até mais, provavelmente a partir de amanhã, 14,75 ou 15%, para um ano, 2 anos ou até 3 anos, dependendo. Porque entende aqui uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Quando a taxa Selic aumenta, igual ela aumentou agora para 14,75, significa que o investimento, o Tesouro Selic, ele vai render 14,75. Só que aí pensa, isso é o risco governo. Você está emprestando, quando você compra um Tesouro Selic, você está comprando uma dívida do governo, você está emprestando dinheiro para o governo, e ele é a pessoa que está te devendo. E aí ele vai te pagar 14,75. Me diz uma coisa, quem é mais fácil de quebrar? Um banco ou o governo? Aí, claro, é um banco que é mais fácil de quebrar. Tanto que aí, nessas condições, a gente acaba vendo CDBs, que são certificados de depósito bancário, pagando mais que 14,75 para poder compensar esse risco. E aí, a gente pensa que só na taxa de juros da taxa Selic normal, uma pessoa com R$ 1 milhão, a 14,75 ao ano, ela vai ter no final de um ano ganhado 158 mil reais, entre aspas, sem fazer nada. Então, às vezes, esse cara tem 1 milhão que ele vai deixar de abrir um negócio, de tentar iniciar um novo projeto para contratar um funcionário, para poder ter toda a burocracia de impostos, ter toda a burocracia de trabalho. Ele simplesmente vai olhar e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o meu 1 milhão ali de boa. Só tá rendendo ali sem eu fazer nada, tá tranquilo. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu tenho um restaurante com a minha família e a gente tem um dinheiro guardado e muitas das vezes nesse último ano a gente pensou em expandir, a gente está pensando em expandir um pouco mais, só que a gente está empurrando isso um pouco mais para frente porque o nosso dinheiro está rendendo muito mais. E o cenário ainda é muito imprevisível, é muito imposto, o imposto só aumenta, é muita burocracia, então está sendo melhor para a gente ter um dinheiro guardado que está rendendo do que tipo, pegar esse dinheiro, arriscar, principalmente com esse cenário onde a gente não sabe se a inflação vai ser controlada, até onde vai, principalmente que ano que vem é um ano de eleição, então a gente mesmo está tomando um pouquinho de cuidado, beleza? Então esse aqui é o que o seu dinheiro vai começar a render agora. Então se você tem um investimento em fundo de renda fixa, que investe no Tesouro Selic, ou tem o próprio Tesouro Selic, você a partir de amanhã vai ver o seu dinheirinho rendendo cada dia um pouquinho a mais. E só para curiosidade de vocês, só para a gente ter um pouquinho de noção, hoje também foi decidido a taxa de juros dos Estados Unidos, porque da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem a nossa taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, né, do Banco Central nosso, lá nos Estados Unidos eles também têm uma taxa de juros, como os outros países. A Argentina tem uma taxa de juros, a Alemanha tem uma taxa de juros, todos os outros países que têm um Banco Central, ele tem
ali uma taxa de juros. Nos Estados Unidos hoje eles mantiveram lá a taxa de juros dele em 4,5%. Aí você pega só de termos de comparação. Lá nos Estados Unidos, se você deixar o seu dinheiro lá, ele vai estar rendendo 4,5% ao ano. Aqui no Brasil a gente está com 14,75% ao ano. É mais que o dobro. Só que aí, em comparação, a gente vê ali o câmbio, vê a inflação, como é que ela está sendo. Tanto que lá nos Estados Unidos eles mantiveram a taxa de juros porque ainda a inflação deles ainda está sendo controlada. Há uma previsão de que na próxima reunião lá deles, eles comecem a abaixar a taxa de juros. Aí a gente vai começar a ver que eles estão controlando a inflação. Aqui no Brasil, a gente provavelmente ainda tem a possibilidade de ter mais um aumento da taxa de juros aí, provavelmente a gente pode acabar vendo a nossa taxa de juros em 15% ao ano. Não sei, a gente vai ter que esperar. Eu, sinceramente, pra mim, gente, igual que eu volto a falar pra vocês, pra gente é bom que temos dinheiro investido, só que eu entendo também que isso vai virando uma bola de neve de dívida pro governo e a inflação, e aí vai perdendo a mão, vai perdendo o controle. Então, eu, a princípio, não gostaria de ver o Brasil perdendo o controle. Eu gostaria mesmo de que realmente a inflação tenha um controle ali e a taxa de juros volte a baixar e a gente começa ali depois a travar alguns prefixados, travar alguns investimentos no IPCA e também pegando algumas boas ações, fundos imobiliários e também pegando um pouquinho de dólar sempre que o preço do dólar abaixar. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje para poder explicar um pouquinho mais como é que os seus investimentos vão acabar rendendo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa o comentário e se tiver gostado desse vídeo, se tiver te ajudado de alguma forma, clica aqui no coraçãozinho e clique em se inscrever também para me ajudar a continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.